Era domingo de noite. Abri a porta do armário para guardar umas roupas, e nesse momento, enquanto a porta ia virando, eu vi nitidamente aquele mesmo homem que apareceu no reflexo lá na casa da minha mãe. Fiquei apavorado, e isso nem foi o pior. Estava no meio das minhas férias, tinha ido passar uma semana na casa da minha mãe, e planejei voltar para minha casa no sábado de tardinha. Essa semana que passei lá foi recheada de momentos estranhos e sem muita explicação, mas só um deles tem importância, pelo fato de ter continuado acontecendo na minha casa. Na quinta-feira de noite, foi um dos raros momentos onde minha mãe consegue reunir todos os filhos. Estávamos conversando e rindo, a energia do lugar estava muito boa. Decidimos passar a noite jogando a dedonha de papel, e enquanto ficamos preparando o jogo, minha mãe foi fazer um chocolate quente. Eu estava na cama, encostado nos travesseiros, enquanto minha irmã e irmão estavam no sofá. Na frente do sofá, tinha um espelho grande encostado na parede, que do ângulo de onde eu estava olhando, via o reflexo da porta do banheiro. Minha mãe chegou distribuindo o chocolate, e então, começamos a jogar. Em um determinado momento, enquanto todos estavam pensativos e escrevendo, eu acabei olhando para o espelho na tentativa de puxar alguma palavra na memória, e levei um susto. Vi um homem na porta do banheiro, pelo reflexo do espelho, como se estivesse olhando para a gente enquanto jogávamos. O estranho é que eu vi apenas pelo espelho, olhando para a porta diretamente, não vi ninguém. Levantei desencostando do travesseiro, chamando minha mãe e apontando, mas ela tomou um susto comigo, e quando ela finalmente olhou para lá, não tinha nada. Será que foi algo da minha imaginação? No resto da noite, não aconteceu mais nada de estranho, o que deu a entender que eu realmente imaginei aquilo. Na sexta e sábado, até a hora de eu ir embora, não aconteceu mais nada de estranho por lá. Agora era sábado à noite, já estava na minha casa, tinha acabado de anoitecer. Estava jogando algo no computador, e em algum momento, notei uma coisa estranha. Enquanto a luz do teto batia na madeira do armário envernizada, dava para ver um pouco de reflexo do resto do quarto, e foi justamente pelo armário que eu vi uma silhueta em pé perto da porta do quarto, que ficava atrás de mim. Não estava dando para ver aquilo muito bem, o armário não refletia tão nitidamente. Eu girei o corpo rapidamente, cheguei a derrubar o meu mouse enquanto puxava o fio do fone com o meu giro. Meu coração estava acelerado, mas quando olhei direto para trás, não tinha nada. Mesmo assim ainda demorei um pouco para me acalmar, com certeza alguém estava ali. Nesse momento, eu lembrei imediatamente do que aconteceu na casa da minha mãe. Será que eu estava imaginando da mesma maneira? Ou será que em nenhum momento foi imaginação? Tinha certeza que não era minha avó, não só pela altura, mas ela tem muita dificuldade para andar, e com certeza não teria saído tão rápido. Fui falar com a minha tia, mas não gosto muito de falar desses assuntos com ela. Ela estava deitada na cama vendo alguma coisa no celular, então disfarcei e apenas disse que tinha chamado e ela não ouviu. Ela disse que estava prestando atenção no que estava fazendo, que realmente não escutou, então aparentemente não foi nenhuma das duas. Quem poderia ser? Segui a noite, mas não tirava isso da minha cabeça, estava até ficando meio paranoico olhando para todo lugar que refletia. Foi ficando mais tarde, já havia passado da hora de dormir, e como sempre, só tinha eu acordado na casa. Agora com o quarto todo apagado, pois minha avó já estava dormindo, estava muito mais assustador. O mais estranho é que eu não ouvi nada de barulhos, e nem senti arrepios, mas mesmo assim, estava com medo de alguma coisa que eu nem entendia. A noite passou, e mesmo indo deitar apreensivo, tive uma noite até que tranquila, ao contrário da próxima. Agora, era domingo de noite, abri a porta do armário para guardar umas roupas, e nesse momento, enquanto a porta ia virando, eu vi nitidamente aquele mesmo homem que apareceu no reflexo lá na casa da minha mãe. Fiquei apavorado, e isso nem foi o pior. Dessa vez, quando eu olhei para a direção para onde o espelho estava apontando, vi diante dos meus olhos esse homem virando uma sombra e entrando no chão. Não consigo explicar com palavras, parecia que ele tinha derretido virando sombra, em questão de menos de um segundo, e saiu como um vulto na direção da porta da varanda.
Meu coração ficou acelerado, saí correndo do meu quarto, sem coragem de olhar para trás. Fui direto para a cozinha buscar uma água. Fiquei por lá mesmo, durante alguns minutos, pensando no que eu vi. Seria possível? Será que foi isso que aconteceu nas outras noites? Aquilo voltaria? Tinha 1000 perguntas na cabeça, e o pior é que sabia que não teriam respostas. Fui me acalmando, e já estava quase pronto para voltar para o quarto. Minha avó aproveitou que eu estava na cozinha, e me pediu para pegar água para ela, e também levar um copo de iogurte. Levei, e fiquei conversando um pouco, na esperança de me tranquilizar. Funcionou, fui para o meu quarto e terminei de guardar as roupas. Durante dias, fiquei sem coragem de olhar no espelho, muito mal olhava para ajeitar o cabelo. Nunca mais vi aquele homem, não tenho ideia de quem era, só tenho certeza de que não era desse plano.